Amém? Vamos orar pela vida da Marcela. Senhor, nós queremos colocar diante de você a vida da tua filha, Pai, que se dispôs a viver os seus propósitos, e é por isso que ela está aqui nessa noite. Muito obrigada, Deus, pela vida dela. Abençoa a Marcela, desde a cabeça até a planta dos seus pés. E que nessa noite ela possa, Senhor Deus, trazer tudo aquilo que o Senhor já ministrou na sua vida, no seu coração, para compartilhar com a tua igreja. E nós queremos dizer ao Senhor que nós recebemos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor já ministrou na vida dela para as nossas vidas, porque nós queremos continuar dando frutos de excelência para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, queridos. Shalom Adonai. Quem não me conhece? Ou não me conhecia? Alguém aqui não me conhecia? Faz um tempinho que eu não venho aqui, né? Estava devendo uma visita, já tinha programado outras vezes. Mas eu adoeci, depois adoeci de novo. E só Jesus na causa. Mas era hoje. Era hoje para eu estar aqui. E tudo é no tempo dele, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E nós estamos aqui para fazer unicamente e exclusivamente a vontade dele, amém? Eu reconheço que a palavra que eu vou trazer hoje para nós, eu estava comentando com a pastora Janaína e com alguns que o Senhor me deu em um sonho, de antes de ontem para ontem. Só que eu já tinha uma palavra pronta, a palavra já estava pronta, eu já tinha escrito muita coisa. E eu fui lutar contra Deus. Eu digo, Deus, mas não tem nada a ver essa palavra com os sonhos, não tem nada a ver. E fiquei lutando, né? Igual Jacó fez com o anjo, eu dizendo, não vou não. E ele vai, você vai, eu não vou não. Só que chega um momento que a gente cede, né? Que ele dá a última palavra e a gente precisa aprender a ceder. E quando foi ontem à noite, eu me permiti ser ministrada pelo Senhor através dessa palavra. E ele me levou por um caminho que eu nunca tinha olhado essa palavra, já ministrei outras vezes, mas o Senhor me conduziu por outros caminhos. E nós vamos meditar um pouquinho, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu quero ser muito objetiva e trazer somente aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, amém? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, Velho Testamento. Obrigada, Deus te abençoe. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Fica depois de Daniel. É um dos profetas maiores. Ezequiel, capítulo 47. E o incrível é tão de Deus que algumas coisas que eu vou falar, por mim eu já ia embora, nem ministrava. A pastora Janaína veio ressaltando, né, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração durante esse tempo que eu me permiti ser ministrada por Ele. Amém? Todos acharam? Ezequiel 47. Depois de Daniel. Não, perdão, gente. Depois de Lamentações. Daniel é depois de Ezequiel. Amém? Diz assim, a partir do versículo 1, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão do exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e fez passar pela água que me dava pelos
tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedim até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Aleluia. Se a gente for ler o início de Ezequiel, a gente vai ver que, primeiro, ele não era profeta, né? Ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, se o pai dele era sacerdote, automaticamente ele também deveria ser sacerdote. Porém, quando você vai para o capítulo 2 de Ezequiel, você vai ver que Deus o chama para ser profeta naquele tempo. E se a gente for analisar o tempo em que Ezequiel foi profeta, era um tempo terrível, de escravidão, de cativeiro. Por quê? Deus, através dos profetas, principalmente Isaías e Jeremias, profetiza que por causa da idolatria, do pecado daquele povo, eles iriam ser enviados para a Babilônia durante 70 anos, mas depois eles retornariam. E é nesse tempo dos 70 anos que Ezequiel escreve o livro. E é nesse período que Ezequiel está escrevendo, no período de cativeiro. Então, se a gente vai entender o contexto, você vai ver que ele está em um período terrível. Porque quem queria que viver em um cativeiro? Alguém quer viver em cativeiro aqui? Não, né? Na escravidão? Não. Mas era esse contexto em que Ezequiel está profetizando para aquele povo. Porém, se você vai ler e entender todo o livro de Ezequiel, você vai ver que ele aponta para uma profecia futura. E que profecia é essa? A profecia de um reinado eterno que viria através de Jesus. Então, todo esse capítulo 47, se você vai ler, você pode interpretar ele de diversas maneiras. Mas o que eu quero trazer para nós esta noite é que o capítulo 47 de Ezequiel, ele aponta para um tempo que ainda vai se cumprir nas nossas vidas. Um tempo de produção de muitos frutos, que a nossa terra seca e tomada
chega no capítulo 47, você vê que Ezequiel, ele está tendo uma revelação de um homem que é levado para um rio. Só que à medida que esse homem vai entrando nesse rio, ele vai afundando. Ele vai descendo. Os primeiros 500 metros, a água bate no tornozelo. Seja raso, né? Não tem perigo nenhum. Aí ele mede mais 500 metros. E ele vai entrando. Vai entrando, vai entrando. Até que chega um momento que ele não consegue mais passar nesse rio andando. E só deve passar agora a nado. Só que o incrível é que o Senhor não permite que esse homem passe para outra margem. O Senhor faz esse homem retornar. E quando Deus traz esse homem de volta para a margem, ele percebe uma mudança total. E o que é que ele percebe? Que agora as margens do rio têm uma grande quantidade de árvores. Só que tem um detalhe. Esse rio, ele era morto. Ele não tinha vida nenhuma. Mas agora quando ele retorna, esse mar tem vida. E aí eu quero fazer uma aplicação muito rápida. Quando nós encontramos Jesus, ele nos encontra mortinhos, sem vida nenhuma. Mas a partir do momento que nós temos o encontro com Jesus, a nossa vida é totalmente restaurada. A nossa vida é tomada agora não por qualquer vida, mas pela vida dele. Então a vida que pulsa aqui dentro de mim, dentro de você, não é mais a sua vida, é a vida dele. É o fôlego dele que continua dentro de nós. O nosso coração pulsa, porque o coração dele pulsa aqui dentro. Então, se o coração dele pulsa aqui dentro, a nossa vida não é mais nossa, é a vida dele. Então, aquele homem, quando ele retorna, ele vê agora que as margens daquele rio têm grandes árvores. E aquele homem diz, esse rio, por onde ele passar, vai ter vida. E aí ele cita o Mar Morto. Quem aqui já ouviu falar do Mar Morto? A gente já imagina porque é o nome, né? Se ele é Mar Morto, é porque não tem vida. O Mar Morto, gente, ele fica lá na Ásia. Ele realmente existe, não é só profético, ele existe. É real, fica lá na Ásia. E ele, a quantidade de sal dele é tão grande que é impossível ter vida nele. Então não tem vida nenhuma, nem animal, nem vegetal, por causa do alto grau de salinidade. É tão provável que se você quer saber como boiar, é só entrar no Mar Morto que você vai boiar automaticamente. Mas a Bíblia diz aqui que por onde esse rio que sai do templo passar, ele vai ter vida, inclusive o Mar Morto. Então, quando o Mar Morto tiver vida, pode ter certeza que está próxima a volta do Filho do Homem. E quer saber, irmãos, os cientistas já começaram a dizer que o grau de salinidade do Mar Morto está caindo e daqui a pouco vai ter vida. Então a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela não mente. Então a vinda do Filho do Homem está mais próxima do que nunca. E é essa mensagem que nós precisamos pregar e levar a todas as nações e a todos os povos. E ele diz mais, lá no último versículo que a gente leu, 12, que as folhas dessas árvores, elas jamais murcharão. Aí, não satisfeito com isso, ele diz que os seus frutos servirão de alimento. E as suas folhas, sabe o que eu acho incrível?
é que eu costumo dizer, e é verdade, o Velho Testamento ele aponta para o Novo. E a gente sabe que o Novo reflete Jesus. E aí, se você for lá em Mateus, no capítulo 10, não precisa abrir, mas se você quiser anotar. Mateus 10, a partir do versículo 1. Jesus está lá com os seus apóstolos, preparando eles para enviar. E sabe o que é que Jesus disse para eles? Vocês sabem o que é que diz? Mateus 10. Aí vão para o mundo, sei lá, ensinar. Foi não. Vão para o mundo pregar. Foi não. Sabe o que foi que Jesus disse para eles? Em Mateus capítulo 10, versículo 1. Vão e curem. As folhas vão servir de quê? As folhas vão servir de remédios. E que folhas são essas? Eu e você. Antes de frutificar, não tem que passar pelas folhas, as flores e o fruto. Nós não somos assim? Nós não somos lapidados com o passar do tempo? Ou a gente já nasce pronto? Não. A gente passa por um processo. Então nós precisamos ser a cura do mundo. Porque foi essa a ordenança do Senhor. Vão e por onde vocês passarem, curem os enfermos. Expulsem os demônios. Foi essa a ordem do Senhor. E em Ezequiel, capítulo 47, diz que por onde o rio passasse, haveria vida. Então nós precisamos ser vida por onde nós passarmos. Se eu estou no meu trabalho, eu preciso ser cura. Eu preciso ser canal de libertação. Eu preciso ser a luz que clareia, que ilumina, que direciona. Porque foi essa a ordenança que o Senhor deixou para nós. Então, se você continuar lendo Mateus no capítulo 10, nos versículos 7 e 8, é uma ordem. Vão e curem. Vão e expulsem demônios. Ele não aconselha, não. Ele dá uma ordem, é uma ordenança. E sabe o que é incrível? Que além dele, ele dá a ordem, ele dá ele ordena, mas ele nos dá garantias. Porque o Senhor, ele é assim. Ele não faz nada pela metade. Se você for para os versículos 9 e 10 do capítulo 10 de Mateus, ele diz que vai suprir todas as nossas necessidades. E por que ele garante isso? Porque a gente tem a tendência de arrumar desculpas. Olha, vá para tal lugar, Senhor, não vou não. Porque o que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? Então ele já diz logo, ó, eu vou suprir as suas necessidades. Eu lembro que ainda existia o Templo Dourado lá em São Miguel. E quando Deus me chamou para missões, eu fiquei muito preocupada. E não falei nada para ninguém, mas tinha falado para Deus. E é incrível que nesse dia, no culto de missões lá no Templo Dourado, Deus usou uma pessoa, eu não lembro quem foi, não vou mentir, e disse assim: vá, porque do resto eu cuido. E desde aquele dia, sempre que o Senhor manda eu ir, eu vou. Porque eu sei que Ele vai cuidar de todas as coisas. Então, por onde nós passarmos, nós precisamos ser exatamente como esse rio. Por onde nós passarmos, nós precisamos levar vida. E quem é a vida? Quem é a vida? Quem foi que disse que era a vida? Fui eu?
Jesus. Então, tudo que nós fizermos tem que apontar para quem? Jesus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Versículo 28. Amém? Mateus capítulo 11, a partir do 28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está apontando para quem? Jesus. Se você for trocar o seu fardo com o meu, talvez o meu fardo esteja mais pesado e você não suporte. Mas Jesus diz, ó, venham para mim, porque o meu fardo é leve. Então, o seu jugo, o seu fardo está pesado, troque com ele. Diga assim, ó, aqui ó, estou aguentando mais não, está muito pesado. Me dê o seu, que é leve, que é suave. Então, você precisa apontar para Jesus. Porque tudo com ele é perfeito, é bom. Então tudo que nós fazemos precisa apontar para ele. Porque se apontar para mim, você vai encontrar imperfeição, erro, pecado, covardia e tudo o resto. Mas se eu apontar para Jesus, aí você vai ver a perfeição, a plenitude, a bondade, a misericórdia, a graça, a vida, a fé. Então tudo que nós fazemos, nós precisamos apontar para Ele. E por que para Ele? O sacrifício da cruz. Se não fosse o sacrifício da cruz, onde nós estaríamos? Onde você estaria se não fosse o sacrifício da cruz? Onde eu estaria se não fosse o sacrifício da cruz? Você sabe o que a cruz fez por você? O que a cruz fez pela senhora, pastora? Perdoou. O que a cruz fez por você, Jaqueline? Restaurou. O que a cruz fez para a senhora, apóstolo Sil? Deu direito à vida. O que a cruz fez pela senhora, irmã? Vida. O que a cruz fez pela senhora, pastora? Transformou. Mas além de tudo isso que vocês falaram, a cruz nos deu o direito de filhos. Existe ex-filho, minha gente. Existe ex-pai. Uma vez filho, para sempre filho. Sabe outra coisa que a cruz fez por nós? Nos reconciliou com Deus. E onde é que diz isso? 2 Coríntios, capítulo 5. Vou ler para você. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19 diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então a cruz, ela nos reconciliou com Deus. Mas essa cruz, ela precisa surtir um efeito em nós. Só saber que Jesus morreu e que nós nos tornamos filhos, ainda não é suficiente, mas a gente precisa ir além. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos apenas o que é nos mandado, nós somos servos inúteis. Então a gente precisa sempre fazer mais. Então só saber que eu me reconciliei, só saber que eu sou filha, tem que ir além. De que maneira? É preciso que o meu eu morra para que outros possam viver. O que é que a Bíblia diz sobre a semente? Se ela não morrer, não produz frutos. Então, se eu não morrer para o meu eu, como é que eu vou produzir frutos? E o que é que diz lá em Lucas capítulo 9, dos versículos 23 ao 25? E aí, quem sabe? Que nós devemos diariamente tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E o que é tomar a nossa cruz? Cruz é o que, minha gente? Morte, não é? Só vai para a cruz que foi condenado à morte. Então, se eu tenho que tomar a minha cruz diariamente, então diariamente eu preciso morrer. Diariamente eu preciso matar o meu eu, para que ele viva em mim e através de mim outras pessoas tenham vida. Como o rio, lá de Ezequiel, por onde o rio passar, terá vida. Esses dias o Senhor cuidou do meu coração. Geralmente quando Ele faz alguma coisa assim, eu digo que é o cuidado dele para o meu coração. Não sei se vocês sabem, mas meu aniversário foi recente. Um dia depois da dia 3, a senhora? Dia 1. 3 dias depois do aniversário da pastora Janaína é meu aniversário. E no dia do meu aniversário eu não estava muito bem. Geralmente eu não gosto de comemorar, sabe? Não tenho muita paciência. Mas eu estava triste por algumas situações. Estava querendo que o dia terminasse para parar de receber mensagem. E até que eu recebi uma mensagem. A pessoa que não queria receber mensagem recebeu uma mensagem que mudou totalmente o meu dia. Para quem não sabe, eu sou professora. E um dia eu estava dando aula, nesse dia era aula de sociologia. E eu estava falando sobre abusos. Os vários tipos de abusos. E entre eles eu falei sobre abuso sexual dentro de casa. O tema da aula foi esse. E do nada uma aluna começou a chorar. E eu digo, epa, acende aquele alerta, né? O Espírito Santo já... E eu, né, cheguei perto dela, não tentei puxar assunto, mas eu disse assim para ela. No final da aula, se você quiser conversar comigo, eu estou aqui. Continuei minha aula, pedi para ela se retirar para o banheiro, né, para não chamar muita atenção. Ela saiu e acabou a minha aula. E depois da aula, ela disse, professora, Marcela, ela me chamou de Marcela, eu posso falar com você agora? Eu digo, pode. Irmãos, naquele dia, ela disse que não tinha mais sentido para viver. Porque ela havia sido abusada sexualmente pelo padrasto. E a mãe dela não acreditou. E a mensagem no dia do meu aniversário foi dessa menina. Orei por ela, né? Ouvi, ela chorou. Orei por ela. Apresentei Jesus para ela. E passou. E aí no dia do meu aniversário, ela me mandou uma mensagem. Pá. E quem me conhece
mensagens muito grandes, mas como... E em uma parte da mensagem, irmãos, ela dizia assim: a senhora tem o poder de curar. Naquela hora a lágrima caiu, sabe? Eu nunca tinha ouvido isso. E é muito forte isso. Mas ela usou exatamente essas palavras. A senhora tem o poder de curar pessoas, mesmo não tomando conhecimento. Porque a senhora me salvou várias vezes. E é isso que eu quero trazer para você, irmãos. Eu não estou dizendo isso para minha glória. Nós precisamos, por onde nós passarmos, levar vida. Levar cura e transformação para outras vidas. E isso só vai acontecer quando você anular e abrir mão do seu eu, para que Jesus viva em você. Então, diariamente, nós precisamos matar o nosso eu, para Jesus viver em nós. A cruz, além de tudo isso que eu já falei, ela significa libertação, liberdade. E onde é que eu encontro isso, Marcela? Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, na cruz, o Senhor nos deu liberdade. E onde o Senhor está, a liberdade. E Paulo diz: não se submetam mais a jugo de escravidão. Não voltem para a vida que vocês viviam. Pelo contrário, vivam a vida de Cristo, porque é uma vida de liberdade. E para a gente terminar, está lá Jesus pregando para uma multidão, como ele sempre fazia. Está lá, né? Pregando, dando sermões, que era normal. E aí alguém perguntou para ele: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E o que é que Jesus diz? O que é que Jesus diz? Amar a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, e ao próximo. No primeiro momento ele diz isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mas quando você vai lá em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus dificulta um pouquinho a nossa vida. Agora ele diz que não é mais para amar como a si mesmo. Ele diz agora que nós temos que amar como ele amou a igreja. E agora ele sobe um nível e diz o quê? Vocês devem amar como eu amei a igreja. E de que forma ele amou a igreja? Morrendo. Por isso que nós precisamos morrer diariamente. Não é morte física. Em alguns momentos vai ser. A igreja perseguida já vive isso. Nós ainda não chegamos lá. Mas aqui a gente pode tomar
o morrer diariamente. Todo dia eu preciso morrer para que outros vivam. Nós deveríamos amar ao próximo como ele amou a igreja. E o amor dele foi cruz, foi morte. Foi o amor que nós chamamos de ágape, que é o amor sacrificial. Então eu preciso amar ao outro como Jesus amou a igreja. Missões é isso. É amar o outro. Missões é amar o outro. Porque se eu amo o outro, eu vou querer sempre o melhor para o outro. Não é assim? Mães, pais, vocês não amam os filhos de vocês. Vocês não querem o melhor para eles. Então, se eu amo o outro, eu vou querer o melhor para ele. E o que é o melhor para o mundo? Jesus. Jesus. Então, se eu amo o outro, eu vou apresentar Jesus para ele. Eu não vou ficar satisfeito em ir para o céu sozinho, porque isso é egoísmo. Irmãos, a salvação é individual, é verdade. Mas eu preciso apresentar para o outro o Jesus que eu sirvo e que leva para o céu. E que nós vamos viver eternamente com Ele, sem choro, sem dor, sem pranto, sem sofrimento. E se eu não faço isso, eu estou sendo egoísta. E egoístas não vão para o céu. Egoístas não vão para o céu. Garanto isso. Missões é apresentar para um faminto o pão que ele precisa para se alimentar. E quem disse que era o pão da vida? Jesus. Missões é levar água para quem está com sede. E quem disse que era água viva? Jesus. Missões é apresentar a luz para quem está nas trevas. E quem disse que era a luz? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Por onde este rio passar, terá vida. E quem é esse rio? Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Aí, para a gente terminar, eu vou fazer uma pergunta que o Senhor me fez. Eu tenho amado a Ele como Ele nos amou e continua nos amando? Não responda, pelo amor de Deus. Vou repetir a pergunta, que ele repetiu várias vezes aqui. Você e eu temos amado a Ele da forma que Ele nos amou e continua nos amando? Porque se a resposta for sim, mas você não está levando o evangelho, você é um mentiroso. Porque se a sua resposta for sim, e você não está apresentando o evangelho e Jesus para outras pessoas, você está mentindo. Porque se eu amo ao Senhor, automaticamente eu amo vidas. Foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração. Será que eu tenho amado verdadeiramente ao Senhor? Será que eu tenho cumprido os 2 mandamentos que Ele falou que eram os fundamentais? Que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele amou a igreja? Será que nós chegamos nesse nível? Será que nós tínhamos sido como o rio de
Ezequiel 47, que por onde nós passamos, nós levamos vida? Será? Alguns aqui de São Miguel, principalmente, já fizeram um impacto radical. Eu não fiz. Mas o lema do impacto é: amar com o amor de Jesus é possível. Amém. Amar com o amor de Jesus é possível. E é isso que o Senhor espera e conta conosco. Mas Marcela, não tem como eu ir fazer missões. Não tem problema. Você pode fazer missões de outras maneiras. Marcela, eu tenho dinheiro. Oferte, meu irmão, na vida dos missionários. Marcela, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho disposição a ir. Vá-se embora. Em nome de Jesus. Marcela, eu não tenho dinheiro, também não posso ir. Ore, meu irmão. Ore para quem está aí no campo missionário, precisando às vezes só de uma oração. Então, nós não temos desculpas para não fazer missões. E lá vai mais uma. Se você não faz missões, você não é convertido. Porque Jesus, momentos antes de ele voltar para o Pai, ele reúne os discípulos e diz assim: vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as nações, tribos, línguas, povos, nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso era só para eles? Não. Isso é válido para nós. Se não fosse, não estaria na Bíblia. Então, se eu sou cristão verdadeiro, automaticamente eu sou missionário. Automaticamente. Como eu falei, irmãos, a gente pode fazer missões de diversas maneiras. Indo, enviando, ofertando, orando, pregando para o vizinho, pregando para o meu pai, para minha mãe, para os meus parentes, no meu trabalho, nada mais que isso. E por onde nós passarmos, que nós sejamos como um rio que flui vida. Amém? Você ama o Senhor? Faça missões. Você ama o Senhor? Pregue a palavra. Você ama o Senhor? Leve água para os sedentos. Você ama o Senhor? Leve pão aos famintos. Você ama o Senhor? Leve luz para quem vive nas trevas. Isso que é missões. Amém? Convido você, se você pudesse, colocar de pé. Apresente o seu coração ao Senhor neste momento. Chegue diante dele com sinceridade, até porque ele conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Não adianta tentar chegar com máscaras, né? Não adianta, ele conhece. Então seja sincero com ele. Diga assim: ó, o meu coração está assim, precisa de uns consertos aqui, precisa de uns ajustes ali. Senhor, mas eu estou disposto a fazer a tua vontade. Se você chegar à conclusão que ainda não chegou a esse nível de amor, diga: Senhor, me dá esse amor. Gera no meu coração esse amor sacrificial. Porque é isso que Ele espera de nós.
Ele já fez a parte dele, que era a principal, que era a fundamental. E Ele confiou a nós o resto. E que bom, Ele confia em nós, Ele conta conosco. Mesmo sendo quem nós somos, Ele continua contando conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar o meu coração e o coração dos meus irmãos ao Senhor. Eu sei, Deus, que é um momento que nós falhamos, que nós erramos, que nós pecamos, que nós negligenciamos, que nós abandonamos, que nós nos frustramos, que nós murmuramos, que nós retrocedemos. Eu sei que há momentos, Senhor, que nós queremos abandonar tudo, voltar atrás. E mesmo sabendo de tudo isso, Senhor, mesmo conhecendo o nosso coração, sabendo de todas as nossas ruindades, de todas as nossas miserabilidades, o Senhor olha para nós e continua dizendo: filho, eu continuo contando com você. Eu continuo confiando em você. Só é voltar. Então, Deus, obrigado por não desistir de nós. Obrigado porque apesar das nossas fragilidades, o Senhor não desiste de nós. Deus, é um ponto do teu filho ir para a cruz. E nós sabemos que morte de cruz era para alguém que era muito miserável. E mesmo seu filho sendo perfeito, ele foi à cruz. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele todas as nossas transgressões. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre ele tudo que era nosso. Tudo. E é por causa da cruz que nós estamos aqui, Senhor. É por causa da cruz que nós temos vida. É por causa da cruz que nós nos reconciliamos com o Senhor. É por causa da cruz que nós nos tornamos filhos. E como filhos, co-herdeiros com Cristo. E como filhos, não mais escravos, não mais servos. Oh Deus, se ainda nós não chegamos ao nível de amor que o Senhor disse que nós precisaríamos, que o Senhor gere em nosso coração esse amor ágape, esse amor sacrificial, esse amor que nos leva a morrer diariamente para o nosso eu, esse amor que nos leva diariamente a tomar a nossa cruz, esse amor que nos faz amar o outro como o Senhor amou a igreja, esse amor, Deus, que não há explicação, que não há entendimento humano, esse amor que nós encontramos em Ti. Então gere em nosso coração, Senhor, esse amor por vidas, esse amor por pessoas, esse amor pelo sedento, esse amor pelo faminto, é esse amor pelo cativo, é esse amor, Deus, que nos leva a lugares que nós nem imaginamos. Ah, Senhor, assim como o rio de Ezequiel 47, que por onde nós passarmos possa gerar vida, que produzam frutos e que esses frutos nos sirvam como alimento e as folhas nos sirvam como remédio. Ah, Senhor, nos leve a um nível, a uma profundidade que nós jamais chegamos contigo. Nos leve, Senhor, ao centro da sua vontade. A tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então nos conduza ao centro da tua vontade, Senhor. Que nós possamos nos submeter ao teu senhorio. Que nós possamos nos submeter à tua voz, à tua presença. E não retroceder. A tua palavra diz que aquele que lança a mão do arado não é digno do reino.
E nós não queremos, Senhor, retroceder. Pelo contrário, nós queremos continuar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Então, Deus, muito obrigada pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigada porque a tua palavra continua se cumprindo e continuará se cumprindo até que o teu filho volte. E a partir dali, nós viveremos eternamente com o Senhor. Então, Deus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e através de nós em todo esse dia. Abençoe, Senhor, mais uma vez cada criança que esteve conosco hoje à tarde. Que as famílias delas, Senhor, sejam impactadas pela tua presença. Através da vida dessas crianças, Senhor. Então, que muitas vidas, que muitas famílias sejam transformadas pelo poder da tua palavra. Nós abençoamos, Senhor, Luziápolis, Campo Alegre, todas as cidades circunvizinhas, e que todos saibam que Luziápolis adora somente ao Senhor dos Exércitos, que não há outro Deus, que não há outro Senhor além de ti. Então, Deus, a tua palavra diz que onde nós fossemos bem recebidos, que nós deixássemos a tua shalom e a tua bênção. E nós deixamos, Senhor, a paz que excede todo entendimento e a tua bênção sobre todas as famílias deste lugar. Em nome de Jesus. Amém.